Graça e paz, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo bíblico desta terça-feira, onde mais uma vez Deus irá falar ao nosso coração através das Sagradas Escrituras, amém? Vou estar aguardando os amados irmãos estarem se conectando para que a gente possa estar orando e dando início a esse estudo, amém? Então você que já está se conectando, pode já entrar, fazer o seu comentário, fazer a sua saudação. Se você quiser, você pode abrir uma sala de vídeo através do seu Facebook para que essa live ela possa atingir mais pessoas, para que esta palavra ela possa atingir mais corações, amém? Então você que já está online aí, Mário, graça e paz, querido, que Deus abençoe a vida de vocês aí, da Cícera, amém? Missionária Edna, graça e paz, boa noite, que Deus abençoe sua vida. Missionário Sebastião, toda a sua casa, sua família. José Carlos, graça e paz, querido, como é que você está? Deus abençoe, sejam todos bem-vindos, amém? Nosso estudo bíblico, todas as terças-feiras, às 20 horas, através do Facebook, durante esse período de recolhimento, de quarentena, e Deus tem falado aos nossos corações. Eu tenho certeza que nesta noite não será diferente, amém? Pastora Glória, através do Facebook da Thalita, é isso mesmo? Graça e paz, ou se for a Thalita, graça e paz, a casa, a família, que aí está conectada, nos assistindo, que Deus possa entrar neste lar e abençoar a vida de vocês, amém? Anderson, graça e paz, estou te vendo daqui, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, amém? Minha irmã Shirley, graça e paz, Deus abençoe. Regina, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Daqui a pouquinho já vamos estar orando e iniciando, amém? A palavra desta noite, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até o fim. Como ainda não chegou o fim, hoje é mais uma noite de aperfeiçoamento, amém? Dani, graça e paz, um abraço pro mozão aí, beijo na Estela, Deus abençoe vocês. Missionária Luziane, graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa. Glória a Deus, bom saber que vocês estão aí e que vocês estão sedentos e famintos, né, pela palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certinho? Faz um comentário aí, caso esteja baixo o áudio, ou caso vocês não estejam conseguindo visualizar, mas eu creio que esteja tudo certo, amém? Glória a Deus. A Regina já abriu uma sala de vídeo, estou vendo daqui. Glória a Deus. Que essa palavra ela possa ir muito mais além do que a nossa voz pode alcançar, né? Essa palavra ela pode penetrar em lugares onde talvez a gente nunca estará pisando, mas que a palavra de Deus estará chegando. Obrigado, Mário. Obrigado pelo feedback. E é isso aí, irmãos. Mais 2 minutinhos e nós já iniciamos orando. E você que ainda não pegou, já pega a sua Bíblia, amém? Pega a sua Bíblia, abra ela no livro de Atos dos Apóstolos. Nós paramos na última terça-feira no capítulo de número 4, verso de número 35. Então nós vamos dar continuidade a partir do verso de número 36, amém? Então pega a sua Bíblia, se você quiser pega um pedaço de papel, pega uma caneta para fazer as suas anotações. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 36. Graça e paz, Karina, bom te ver aqui, que Deus abençoe sua vida, amém? Irmãos, a gente está meditando neste livro desde janeiro, amém? Desde janeiro. É bem verdade que tivemos algumas terças-feiras aí que a gente não pôde se reunir no templo para poder estudar, mas nós estamos dando continuidade, sem correria, porque nós entendemos nesses dias que mais importante do que a velocidade é a direção a qual nós estamos andando, a qual nós estamos caminhando, amém? Flávia, graça e paz, que Deus te abençoe, querida, amém? Seja bem-vinda.
em nome do Senhor Jesus, amém? Então, pega a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 36. Leonardo Batista, graça e paz, saudades também, querido. Continua conosco aí para que você possa ser abençoado por esta palavra que Deus vai desaguar sobre o teu coração, amém? Bom te ver aqui, meu querido. Felicidades aí. Amém, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 36. Vamos orar a Deus, vamos iniciar então esta live, este culto, este ensino da palavra, porque, irmãos, sem palavra nós não permanecemos de pé, amém? Nós precisamos estar alimentados para que então, fortalecidos no Senhor, a gente possa continuar caminhando, a gente possa continuar galgando, né, dentro daquilo que Deus tem para nós, amém? Diaconisa Aparecida, graça e paz, que Deus te abençoe, amém? Irmãos, aonde você estiver, fecha os teus olhos, vamos orar a Deus. Pai, graça te damos mais uma vez por esta oportunidade que o Senhor nos dá de entrar em cada lar, em cada casa, em cada coração, em cada vida, meu Pai. Através da Tua palavra que será ministrada, através do Teu ensino, meu Pai, o ensino da Tua palavra, a Tua palavra que nos mantém de pé, a Tua palavra, meu Deus, que nos faz perseverar quando tudo diz que não, a Tua palavra que enche o nosso coração de fé, de ousadia. Oh, meu Deus, que nesta noite, ó Pai, a Tua palavra continue falando conosco, da mesma maneira que o Senhor vem falando todos os dias, todas as vezes em que nós nos reunimos para orar, para comungar, para falar da Tua palavra, para nos relacionar com o Senhor. Toma este momento em Tuas mãos, meu Pai. Que este ensino ele penetre no mais íntimo e profundo do nosso coração. E que ele cause um impacto para que quando nós sairmos daqui, para que quando nós terminarmos esta transmissão, meu Pai, nós possamos já de cara estar colocando em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Toma cada ouvinte agora em Tuas mãos, cada pessoa que está conectada, cada pessoa que está nos assistindo, meu Deus. Que o Senhor entre em cada lar, que o Senhor entre em cada casa, repreenda todo o mal, meu Pai, todo tipo de perturbação, todo tipo de inquietação, para que esta palavra ela possa penetrar, meu Pai, e causar o efeito pelo qual o Senhor está designando nesta noite, através desta transmissão. Toma minha vida em Tuas mãos, eu que não sou nada, meu Pai, sou apenas alguém que vai transmitir aquilo que o Senhor transmitiu ao meu coração. Portanto, me use pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e que eu consiga transmitir, meu Pai, de uma forma totalmente íntegra, que eu não aumente, que eu não retire, mas que eu fale simplesmente aquilo que o Senhor falou ao meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos iniciar então. Abra sua Bíblia então aí comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 36 em diante. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico para que a gente possa aprender mais de Deus e com Deus e muito mais além daquilo que nós poderíamos ir sem Deus. Amém? Bom, no verso de número 36, nós vamos ver ali que está escrito da seguinte maneira: E José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Bom, para a gente iniciar este estudo, a gente precisa voltar alguns versículos antes para a gente entender o contexto ao qual nós estamos nos referindo quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 36. Amém? A gente precisa voltar até o versículo de número 32. Volte aí ao versículo de número 32 para a gente poder se situar. Talvez você esteja chegando hoje, a primeira vez que você está nos assistindo, só para você entender o contexto a qual nós estamos estudando nesses dias, para nós aprendermos com a história da igreja, qual é a realidade da igreja dos dias de hoje. Amém?
Jesus já deixou um modelo estabelecido, que é a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que ele fundou quando ele esteve aqui na terra. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade naquilo que Jesus iniciou, amém? Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Nós não estamos aqui para inventar a roda, porque a roda já foi inventada. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aquilo que Jesus fez. Uma das nossas missões nesses dias é manifestar o Pai, sem desejar receber nada em troca por aquilo que nós estamos fazendo. E tudo que Jesus fez quando ele veio à terra foi manifestar Deus, manifestar o Pai, amém? O mundo não precisa de mais uma religião, o mundo não precisa de um Deus, o mundo precisa de um Pai. E só pode manifestar o Pai quem é filho. E eu quero crer que eu estou diante de uma geração de filhos. Filhos que estão entendendo o propósito de Deus, que estão entendendo o propósito de Pai, para não manifestar uma religião a mais, mas para manifestar um relacionamento íntegro com o Pai. Porque Deus é Pai. Amém, irmãos? Deus é Pai. Então, no verso de número 32, vai estar falando sobre a comunidade cristã, como que essa igreja vivia, como que essa igreja se comportava diante da vida que ela estava levando, amém? Então no verso de número 32, vai dizer assim para mim e para você: da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes eram comum. Então nós estamos falando de uma igreja que estava vivendo num ambiente onde tudo era comum. Nada era de ninguém, mas tudo era de todos. Este é o ambiente ao qual nós estamos falando, é desta igreja que nós estamos estudando, estamos nos referindo. Amém? Então, no versículo de número 36, a Bíblia vem trazendo para nós um exemplo bem claro, para nós entendermos melhor o que é esse ambiente de comunhão, onde eles não consideravam que eles não tinham nada deles em próprio, mas tudo deles era um comum. A Bíblia vem falando agora no verso de número 36 de um homem chamado José. Esse homem, ele tinha um sobrenome que era Barnabé, amém? E ele vendeu uma propriedade que ele tinha, ele vendeu um terreno que ele tinha. E o que ele fez quando ele vendeu, quando ele arrecadou um determinado valor por aquela venda? Ele pegou todo o valor que ele recebeu e ele depositou aos pés dos apóstolos, amém? O que esse homem fez? Ele pegou todo o valor que ele recebeu naquela venda daquele terreno, daquela herdade, daquela propriedade, e ele trouxe diante do altar de Deus. Ele não reteve parte alguma, ele simplesmente decidiu entregar tudo. Por quê? Porque ele entendia que ele não tinha nada dele, mas tudo que ele tinha era de todos. É essa igreja que nós sonhamos, é essa igreja que nós trabalhamos para viver nestes dias onde cada um tem olhado para si próprio, onde cada um tem olhado para a sua própria vida e tem se esquecido daqueles e daquelas que estão ao seu redor. Amém? Então Barnabé, ele faz essa venda e ele traz o dinheiro. Por que ele faz isso, irmãos? Porque essa era a maneira pela qual essa igreja vivia. Era uma cultura que já estava estabelecida no meio destas pessoas, que os apóstolos não tiveram que impor isso. Isso veio, partiu deles. Amém? E não tem coisa melhor quando nós decidimos dar, porque melhor é dar do que receber. Eles entenderam este princípio, então eles pegavam tudo que tinham e repartiam. E a Bíblia vai dizer para nós que não havia necessidade no meio deste povo. Será porque hoje existem pessoas necessitadas? Porque as pessoas estão em busca de acumular recursos terrenos. As pessoas estão em busca de conquistar, de crescer, e com isso elas deixam de olhar para quem está do seu lado e de compartilhar daquilo que Deus tem te dado. Amém? Então essa era a maneira pela qual aquela igreja vivia. Eles tinham tudo em comum. Havia uma cultura do céu estabelecida sobre aquele lugar.
sobre aquela comunidade, sobre aquele povo. Agora, por que eu falo de uma cultura do céu? Porque é óbvio que isso não é uma cultura do homem. Homem nenhum estaria disposto por si só pegar tudo que tem, vender e dar aos necessitados. Jesus nos mostra isso quando um jovem rico se aproxima dele e começa a falar com ele: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a eternidade? E aí Jesus vem dando alguns aconselhamentos para ele. Mas esse jovem rico já era bom o suficiente e pegava e falava com Jesus: não, Jesus, mas isso eu já faço. Ah, então faça isso. Não, mas isso também eu já faço desde a minha mocidade, desde quando eu era pequeno, desde quando eu era criança. Aí Jesus, vendo que então ele já estava se achando bom o suficiente, Jesus chega e fala assim para ele: então faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Esse jovem, ele saiu da presença de Jesus, porque é muito difícil nós encontrarmos nestes dias homens que estejam dispostos a renunciar, a dar, a querer fazer sem receber nada em troca. Amém? Então, essa igreja, ela vivia esse princípio, ela entendia esse princípio. Então, isso era comum no meio do povo. Isso era comum no meio deles. Amém? Agora, entenda uma coisa. A Bíblia não está aqui querendo dizer para nós que nós devemos vender tudo que temos e colocar diante do altar de Deus. Amém, irmãos? É bem verdade que se você for em alguns lugares, algumas pessoas vão ministrar desta maneira para você. Mas não é isso que a Bíblia está querendo nos ensinar. Aqui é um relato de como aquela comunidade vivia. Não está dizendo, faça assim também. É óbvio que se Deus colocar no teu coração, irmão, faça. Porque é Deus que está pedindo. Amém? Mas o que a Bíblia está querendo nos dizer aqui então, pastor? A Bíblia está querendo nos ensinar algo muito importante, que é ter uma vida desprendida dos bens materiais. Irmão, só faz isso, só tem uma atitude dessa quem tem uma vida desprendida dos bens materiais. Qualquer outra pessoa poderia pegar aquele terreno, poderia projetar naquele terreno um lugar para descansar, um lugar para morar, mas este homem decidiu pegar este terreno, vender, pegar esse dinheiro, colocar diante do altar de Deus, para que a partir do altar de Deus fosse distribuída de forma igual para todos e para que não houvesse necessidade no meio daquele povo. De fato, de verdade, este homem representa uma igreja ou uma geração que está disposta a renunciar tudo que tem por um propósito muito maior, irmãos. Não é uma igreja, não é uma geração, não é um homem, não é uma mulher que está acumulando riquezas nesta terra. Mas é um homem, é uma mulher, uma geração, uma igreja que está acumulando tesouros eternos. Estão abrindo mão dos seus recursos terrenos para acumular tesouros eternos. Estão investindo naquilo que eles acreditam. Então a Bíblia quer nos ensinar isso, que não é para nós nos apegarmos nos recursos terrenos, mas sim nos tesouros eternos. Então não significa, irmãos, que ao ler isso daqui significa que você vai ter que pegar sua casa, que você vai ter que pegar seu carro, que você vai ter que pegar seus bens e vender e colocar diante do altar de Deus. Homem nenhum pode chegar para você e falar, porque os apóstolos, eles não falaram nada para que este povo fizesse isso. Ou seja, somente Deus para colocar no coração do homem. Irmão, é só Deus mesmo, porque homem nenhum que chegar diante de você e de mim e falar, vende o que você tem, me dá esse dinheiro que eu vou repartir aos pobres, que nós vamos acreditar, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. Se não for Deus descendo na terra e falando de uma forma clara, face a face comigo e com você, nós não faremos, nós não fazemos. Amém? Então, quando é Deus, meu irmão, então a gente não tem que temer ao que Deus está pedindo, mas tenha certeza de quem está te pedindo, de quem está falando ao teu coração é Deus. Amém? Por quê? Porque a voz de Deus você não ouve aqui pelo ouvido, você ouve através do teu coração. Não é uma voz que vem de fora para dentro, mas é uma voz que surge de dentro para fora. Amém, irmãos?
Hoje a gente tem ouvido muitas coisas de fora para dentro. E a gente não tem ouvido aquilo que Deus fala de dentro para fora. Porque tudo que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, primeiro Ele vai fazer dentro de mim. Ele vai fazer dentro de você. Para que depois quem está ao nosso redor seja alcançado através do nosso entendimento, da nossa atitude, do nosso comportamento. Amém? Então, se Deus está falando, faça. Mas se não é Deus, não faça. A única coisa que Deus quer te ensinar através deste versículo, que é para mim e para você não ter uma vida aprisionada no dinheiro, nos recursos, nos bens. Se desprenda deste mal. Amém? Isso é apenas um recurso. Não é para você ficar agarrado aos recursos. Se agarre ao dono dos recursos. Amém? Deus, Ele é o dono do ouro, da prata. Se agarre a Deus, não ao ouro, não à prata. Amém, irmãos? Então Barnabé, ele vem nos ensinando isso. Um homem que estava disposto a renunciar. Estava disposto a dar. E a minha pergunta é, quem nesta geração está disposto a renunciar o que tem por algo maior? Quem nesta geração está disposto a dar sem querer receber algo em troca? Amém? Bom, caminhando no versículo de número 37. Desculpa, já falamos do 37. Então agora passando para o capítulo de número 5. Na terça-feira passada eu havia deixado estes dois últimos versículos do capítulo de número 4 para falar junto com o capítulo de número 5, porque por mais que eles estejam desmembrados no que diz respeito aos capítulos da Bíblia, deste livro, eles estão dentro de um mesmo contexto. Então eu não queria falar de forma isolada, eu queria juntá-los para que a gente possa ver aqui dois tipos de comportamentos, aquele que entendeu e aquele que não entendeu. Amém? Então no capítulo de número 5 agora, nós vamos avançando um pouco aqui na leitura. Nós vamos enxergar agora um homem e uma mulher. Amém? Que ao fazer a mesma coisa que Barnabé fez, vendendo uma propriedade, teve um comportamento diferente. Amém? Vamos ler então, capítulo de número 5, do verso de número 1 ao verso de número 3. Diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, ou seja, a mulher estava ciente e ela, como se tivesse aprovado a atitude do marido e não ter repudiado o que ele estava fazendo como errado. Sabendo sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade ou da propriedade? Uma breve pausa para a gente meditar sobre esses 3 versículos, amém? Então agora Ananias e Safira, eles vendem uma propriedade e vão diante dos apóstolos, diante do altar de Deus, para fazer aparentemente o mesmo que Barnabé havia feito, amém? Porém, eles não fizeram totalmente conforme Barnabé. Eles reteram uma parte. Mas eu não quero nem falar ainda da parte retida ainda. Nós vamos entrar mais a fundo depois. Eu quero falar da atitude de Pedro. Amém, irmãos? Da atitude de Pedro. Por quê? Porque Pedro foi um homem que aprendeu a andar na revelação e não na informação. E nós, nesta geração, precisamos aprender a andar através da revelação de Deus e não simplesmente na revelação, nas informações. Porque as informações chegam aos nossos ouvidos, mas a revelação ela desce ao nosso coração. Amém? Ninguém tinha falado para Pedro. Foi o próprio Deus que revelou para Pedro. Amém? Então essa geração precisa de homens como Pedro. A gente vem falando de Pedro desde o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Essa geração precisa de homens como Pedro, homens cheios do Espírito Santo que vão andar com base na revelação de Deus e não na informação do homem. Ninguém chegou lá para canguetar Ananias e Safira, para entregar Ananias e Safira. Ninguém, irmãos. Por quê? Porque naquela igreja havia o Espírito Santo, e aonde tem o Espírito Santo há revelação.
A gente não precisa andar na base da informação. Ah, Ananias e Safira, fiquei sabendo. Não, irmãos. Eu não preciso ficar sabendo quando Deus me revela. Por isso que eu preciso passar a andar na revelação. Mas para andar na revelação eu preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo, assim como era a vida de Pedro. Homens cheios do Espírito Santo não andam com base nas informações que chegam aos seus ouvidos, mas sim na revelação. Irmãos, e não basta eu somente receber a revelação. O que eu vou fazer com essa revelação? Como eu vou tratar aquilo que Deus me revelou, aquilo que Deus me entregou, irmãos? Porque eu vejo que precisamos ser mais sensíveis e ousados. Sensíveis para quê, pastor? Para ouvir a voz de Deus falando dentro do nosso coração. Mas ao mesmo tempo, ousados. Para quê? Para poder falar aquilo que Deus está nos falando. Eu preciso ser sensível para ouvir, mas ousado para falar. Pedro era sensível para ouvir. Pedro, ele ouviu Deus falando no coração dele, mas ele também foi ousado para falar e para confrontar. Amém? Então essa geração precisa de homens como Pedro. Precisa de pessoas como Pedro, que estejam sensíveis à voz de Deus, mas que sejam ousadas para falar. Amém? Então Pedro continua agora falando através do versículo de número 4. Guardando-a não ficava para ti, Ananias, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentistes a homens, mas a Deus. Ou seja, Pedro falando quem havia revelado para ele o que estava acontecendo. Amém? Irmãos, a gente pode mentir para homens, mas para Deus a gente nunca vai mentir. A gente pode até tentar, mas a gente não vai conseguir. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Amém? Então Pedro agora, ele começa a confrontar Ananias. Ora, visto que Safira ainda não estava presente, porque eles estavam juntos na hora de maquinar o mal, mas na hora de executar eles não estavam juntos. Amém? Na hora de prestar conta, eles não estavam juntos. Era cada um por si. Irmãos, muitas das vezes é isso que acontece. As pessoas se aproximam de mim, de você, e nos influenciam, e juntos planejamos fazer alguma coisa que não é bom aos olhos do Senhor. E depois que fazemos, é cada um para o seu caminho, meu irmão. É cada um respondendo por si só, dando conta por si só dos seus atos. Amém? Você vai ver que primeiro chega Ananias e depois chega Safira. Ou seja, na hora de maquinar estavam juntos, mas na hora de prestar contas estavam separados. Porque cada um dará conta de si, meu irmão. Amém? Cada um dará conta de si. Mas voltando para Pedro, Pedro agora está confrontando Ananias. Guardando-a não ficava para ti. Por que Pedro está falando isso? Porque no versículo de número 32, no capítulo de número 4, nós lemos que nada do que eles tinham, eles consideravam de si mesmo. Amém? Vamos ler novamente? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Se Ananias estava retendo, alguma parte ali não estava dentro daquilo que eles estavam vivendo. Por que Ananias estava retendo? Então Pedro confronta ele. Guardando-a não ficava para ti? E você não está me dizendo, vocês não estão falando, vocês não estão vivendo que tudo que vocês têm é de uso comum? Irmão, Pedro o confronta. Por quê? Porque essa não era a realidade daquela comunidade. Amém? No versículo de 32 que nós lemos, eles tinham tudo em comum. Então não era para Ananias reter parte alguma para ele. Era para depositar tudo. Então a gente faz um paralelo aqui. Barnabé e Ananias e Safira. Barnabé entendeu. Safira e Ananias não entenderam. E aí que está o perigo de nós andarmos sem entendimento.
Porque a gente vai estar fazendo achando que estamos atendendo e nós não estamos atendendo. Amém? Agora olha só, homens cheios do Espírito Santo sabem confrontar. Irmãos, Pedro soube confrontar Ananias e Safira. Pedro soube, ele teve, além de uma inteligência emocional, ele teve uma ousadia no Espírito Santo para poder confrontar, amém? Por quê? Porque homens cheios do Espírito Santo, eles confrontam, eles não afrontam. Existe uma diferença entre a gente afrontar e a gente confrontar. Nós, homens de Deus, mulheres de Deus, nós não temos que afrontar ninguém, mas nós temos que confrontar as pessoas quando elas não estão tendo um comportamento digno do ambiente a qual ela está vivendo. Pedro viu isso em Ananias e falou: Ananias, cara, não é isso que nós estamos pregando, não é isso que nós estamos vivendo, não é isso que nós estamos fazendo. Por que você está agindo dessa maneira? Por que você permitiu Satanás encher o teu coração? Porque já havia uma cultura do céu estabelecida. Tudo que fosse fora dessa cultura do céu, somente Satanás poderia estar operando. Porque ele é o único que pode se opor a tudo aquilo que é de Deus. Então Pedro ele faz uma leitura rápida, dinâmica, objetiva e chega à causa raiz do problema. Coisas que eu e você precisamos fazer nesses dias, quando nós nos deparamos com situações das mais diversas que eu e você vamos estar encontrando por aí ao longo da nossa caminhada. Então, homem cheio do Espírito Santo sabe confrontar. Homens cheios do Espírito Santo confrontam, não afrontam. Amém? O confronto é bom, o confronto vem de Deus. Amém? Então, o confronto, todas as vezes que eu e você formos confrontados, meu irmão, entenda que é Deus nos corrigindo, e Deus corrige aquele a quem Ele ama. Deus está nos aperfeiçoando. Todas as vezes, irmãos, que eu e você nos desviarmos da cultura do céu, do propósito de Deus, daquilo que Deus tem estabelecido para a nossa vida, você pode ter certeza que Deus vai nos confrontar. Amém? Ninguém gosta de ser confrontado, mas o confronto é necessário, porque o confronto ele vem para nos reposicionar no propósito de Deus a partir do momento em que eu e você nos deixamos ser confrontados. Amém? Então, no versículo de número 4, Pedro está confrontando Ananias. Versículo de número 5 e verso de número 6. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, morreu. Amém? Ananias morreu. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. Versículo de número 7. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que lhe havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Está aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou, ou seja, morreu. E entrando os moços acharam-a morta e a sepultaram junto do seu marido. Irmãos, Ananias e Safira morreram. Eles morrem. Amém? Agora a pergunta é: qual teria sido o motivo da morte deles? Por que que então Ananias e Safira teriam morrido? Será porque eles reteram parte do valor? Será que foi por causa disso, irmãos? Será que foi pelo fato daquilo que eles fizeram, deles terem retido, deles terem guardado parte do valor que eles arrecadaram com aquela venda? Se for por causa disso, cabe uma outra pergunta, ou outras perguntas. Estaria então Deus interessado no nosso dinheiro a ponto de nos matar?
Será que Deus estaria interessado muito mais no nosso dinheiro do que no nosso coração? Irmãos, se Ananias e Safira morreram porque eles reteram parte do valor, então nós estamos dizendo que o Deus a qual nós servimos é um Deus capitalista. É um Deus que está muito mais interessado no meu dinheiro do que no meu coração. É um Deus que está muito interessado naquilo que eu tenho do que naquilo que eu sou, ou do que naquilo que eu estou me transformando. Será que foi por causa disso que Ananias e Safira morreram? Pelo fato deles terem escondido parte do valor? Certamente que não. Não foi por causa disso, irmãos. E aí nós vamos entender então o que fez Ananias e Safira morrerem. Amém? Ananias e Safira morreram porque eles saíram do propósito. Amém? Morreram porque saíram do propósito. Perderam a essência. Irmãos, qual era a essência que aquela igreja tinha? De ter tudo em comum. Eles perderam essa essência. Amém? Se corromperam por causa do dinheiro. Amém? Eles se corromperam. Ou seja, o dinheiro passou a dominar eles a ponto deles fazerem uma coisa que não era para ser feita. Porque não era a cultura daquela comunidade, não era o que estava estabelecido sobre aquela igreja. Irmãos, todas as vezes que eu e você saímos do propósito, perdemos a essência, nos corrompemos por causa do dinheiro e passamos a ter atitudes totalmente contraditórias aos fundamentos bíblicos, aquilo que Deus tem para a nossa vida por causa do dinheiro, certamente eu e você morremos. Meu irmão, o dinheiro não foi Deus que matou Ananias e Safira. Foi a sua própria ganância pelo dinheiro. Não era para reter. Naquela ocasião, era para eles distribuírem para que não houvesse necessitados. Amém, irmãos? Deus não nos chamou para represar. Deus nos chamou para desaguar, para fluir. E por onde passarmos, nós levarmos a palavra dele, levarmos vida, sermos luz do mundo, sal desta terra. Deus não matou porque eles esconderam parte do dinheiro. Não foi isso porque eles morreram. Eles morreram porque eles saíram do propósito. Eles perderam a essência. Meu irmão, não saia do propósito de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu permaneça até o fim. Porque aquele que permanecer até o fim herdará a coroa da vida. Não perca a sua essência, não negocie valores. Ananias e Safira que agora estão negociando valores. Não negocie valores. Dinheiro nenhum no mundo paga aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim. Então pare, meu irmão. Reflita um pouco sobre a importância de se viver uma vida com propósito, de voltar à essência, de voltar à origem. Porque senão certamente nós morreremos. Deus está nos dando a oportunidade de recomeçar, de voltar ao princípio. E aonde está o princípio? No que tange a igreja de Cristo, está aqui em Atos. Amém? No que tange a igreja de Cristo estabelecida aqui na terra, está em Atos. Atos, este é o modelo. Que modelo é esse, pastor? Um modelo de nós pensarmos mais nos outros, um modelo de nós estarmos manifestando a Deus sem desejar receber nada em troca, de trabalhar para estabelecer o reino dele aqui na terra, atuando como igreja, independente do ambiente em que a gente esteja. De promover a justiça de Deus, que é dar ao outro o que lhe é de direito. Então, por favor, volte à essência o mais rápido possível, antes que você morra. Volte ao propósito o mais rápido possível, antes que você morra. Deus não está preocupado com o teu dinheiro, até porque o dinheiro que você tem não é teu, é Ele que te dá. Ele é dono do ouro e da prata. O que Ele vai fazer com o teu dinheiro e com o meu dinheiro, irmãos? É eu e você que precisamos do dinheiro, Ele não precisa.
O alvo do Senhor não é o meu dinheiro, é o meu coração, é a minha vida. O propósito de Deus é me salvar, é me resgatar para viver com Ele na eternidade, no lugar onde dinheiro não vai entrar. Volte, faça o caminho de volta. Se arrependa de ter retido, se arrependa de ter colocado a mão onde não deveria ter colocado e volte para o propósito antes que você morra. Volte para a essência antes que você morra. Deus está nos dando esta oportunidade. Amém, irmãos? Haja visto que com Ananias e Safira não houve, foi de imediato. Agora, glória a Deus que nós temos este exemplo que está na Bíblia para que isso não venha acontecer comigo e com você. Amém? Se Deus estivesse tão interessado no meu dinheiro e no seu dinheiro, Ele não teria permitido chegar ao nosso conhecimento a história de Ananias e Safira. Por que que chegou? Para que eu e você não venhamos cometer os mesmos erros. Amém? Para que eu e você não venhamos sofrer as mesmas consequências de Ananias e Safira. Glória a Deus, igreja. Então nós precisamos voltar o mais rápido possível para o propósito de Deus. Amém? Porque dinheiro nenhum no mundo paga ou substitui o que Deus tem para mim e para você. Não é para acumularmos recursos terrenos, é para acumularmos tesouros eternos, onde nem a traça nem a ferrugem corrói. É esse o princípio que a Bíblia está querendo nos ensinar através da história de Ananias e Safira, através da história de Barnabé, através desta igreja que Cristo fundou, que Cristo deixou, que os apóstolos deram sequência e que nós agora precisamos resgatar antes que seja tarde demais. Eu ainda creio nesta igreja nos dias atuais. Eu creio numa igreja que vai fazer a obra de Deus sem querer receber nada em troca. Talvez seja um sonho, mas que seja um sonho, então eu vou trabalhar por este sonho, porque Deus colocou isso no meu coração. E a minha oração é que Deus coloque isso no teu coração, irmãos. De graça recebeste, de graça dai. Hoje nós vivemos uma miséria que está espalhada por toda a terra, porque muitos estão acumulando, muitos estão retendo, e acabam morrendo com aquilo que acumulou e com aquilo que reteu. Então não é para acumular, não é para reter, irmão. Dentro da sua possibilidade, dentro da sua disponibilidade, faça sem querer receber nada em troca. Amém? Faça. Não deixe que o inimigo enche o teu coração e faça com que você saia do propósito de Deus para a sua vida, irmãos. Amém? Não deixe. Por isso que nós devemos estar cheios do Espírito Santo, porque se nós estivermos vazios, o inimigo ele vai nos encher de coisas que nós não devemos fazer e nós vamos acabar fazendo. Amém? Glória a Deus. Verso de número 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Olha que interessante. A nossa geração é uma geração que não tem temor. Por que, pastor, que não tem temor? Porque andam de qualquer maneira, falam de qualquer maneira, tratam a Deus de qualquer maneira. E aqui nós estamos diante de uma igreja, de um povo que tinha temor. A Bíblia está falando, e houve um grande temor em toda a igreja. Precisamos trabalhar para que essa geração volte a ter o temor de Deus. Amém? Não é ter medo de Deus, é ter temor, é ter respeito, é saber quem Deus é, quem nós somos. Voltar para o nosso lugar e dar o lugar de direito a Deus. Hoje nós estamos invertendo, hoje nós estamos querendo tomar o lugar do Criador, nos esquecendo que nós somos criaturas. Amém? Então essa geração ela precisa ter temor. Diferente da igreja de Atos que tinha temor, porque sabiam que com Deus não se brincava. Deus não se brinca. Gálatas 6 fala, aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Hoje essa geração está brincando com Deus, estão achando que não vão colher aquilo que estão plantando. Nós precisamos ser esta igreja que no meio de nós, muitas coisas vão acontecer. Mas por quê, pastor?
para que haja temor no meio daqueles que estão ao nosso redor. Para que essas pessoas possam ver e saibam quem é esse Deus a qual nós servimos, a qual nós pregamos e a qual nós acreditamos. Hoje nós falamos de Deus, as pessoas não dão a mínima. Hoje nós oferecemos Jesus como se Jesus fosse aquele item de fim de feira. A gente quer enfiar Jesus a goela abaixo das pessoas, porque as pessoas elas não estão nem aí para Deus, elas não estão nem aí para Jesus. Elas se esqueceram de que somos nós que precisamos de Deus. Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus nós não somos nada. Irmãos, a Bíblia diz que sem Jesus nada nós poderemos fazer. E ele falou isso: sem mim nada podeis fazer. Mas Paulo vem falando para nós que em Cristo somos mais que vencedores. Nele nós podemos todas as coisas. Amém? Então precisamos ter este temor. Hoje as pessoas estão agindo como se não fosse pagar por aquilo que elas estão fazendo. Ananias e Safira tinham perdido o temor. Hoje tem muitos homens e mulheres que estão perdendo o temor de Deus e por isso estão agindo como Ananias e Safira. Estão fazendo como diversas outras pessoas por aí afora. Porque perderam o temor de Deus. Nós precisamos voltar a temer a Deus. Amém? Essa geração precisa de mais temor. Verso de número 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Eu quero ler uma outra versão que vai nos dar um entendimento melhor. Na minha Bíblia aqui está dizendo assim no verso de número 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E acostumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Duas coisas eu quero falar aqui. Eu vou até tomar água antes. Vamos voltar lá em Barnabé. Verso de número 36 no capítulo de número 4. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Semana passada eu falei sobre isso, sobre os pés. Verso de número 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendendo, os traziam os valores correspondentes. E depositavam, verso 35, e depositavam aos pés dos... O dinheiro era depositado aonde, irmãos? Aos pés. Por que aos pés? Essa é forte. Porque as mãos dos apóstolos já estavam ocupadas, operando sinais, maravilhas e prodígios. Irmãos, os apóstolos não estavam preocupados com o dinheiro que chegava. Eles estavam preocupados em manifestar o Pai. E nós precisamos ter esse entendimento nesses dias. Amém? Eles estavam operando sinais e maravilhas através da imposição de mãos. E o dinheiro estava onde? Aos pés. Porque o dinheiro não era uma prioridade para os apóstolos. A prioridade dos apóstolos era o quê? Manifestar o Pai, estabelecer o reino, promover a justiça. Manifestar o Pai com sinais e prodígios e maravilhas. Estabelecer o reino, trabalhando para uma cultura do céu ser estabelecida naquele lugar. Promover a justiça, fazendo uma distribuição igual para todos, onde nenhum necessitado havia no meio. Irmãos, eram colocados aos pés, porque as mãos estavam ocupadas. Quer uma dica? Ocupe as suas mãos manifestando o Pai, para que ela não toque em coisas que não é para você tocar. Amém? Ocupe as suas mãos, imponha as mãos sobre os enfermos. Faça a obra de Deus, vai operando sinais, maravilhas e prodígios. Amém, irmãos? Verso número 2 está falando: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos.
Agora a parte B deste versículo fala assim para nós: e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Eles se reuniam em comum acordo. Irmãos, havia comunhão naquele lugar, havia comunhão naquela igreja. Ninguém estava ali obrigado, ninguém fazia o que tinha que fazer por obrigação. Faziam porque queriam, porque sentiam no coração. É diferente quando eu e você sentimos de fazer, quando alguém nos obriga a fazer, quando alguém chega para você e fala assim, você tem que fazer. Não, eu preciso fazer, eu desejo fazer, eu quero fazer. É diferente, irmãos, quando as coisas saem de dentro para fora, do que quando elas vêm de fora para dentro. É diferente. Nós precisamos viver essa realidade, amém? Então eles viviam em comunhão. Sinais e prodígios acontecem onde há comunhão. A palavra não diz para mim e para você, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, comunhão, porque ali o Senhor ordena a bênção, o Senhor ordena a bênção dele. Então, sinais e prodígios, isso é consequência de uma vida no Espírito, de uma vida em comunhão, de uma vida com propósito, de uma vida com essência, a essência do Evangelho. É isso que a igreja estava vivendo nesses dias. Amém? Então, esses sinais, eles estavam seguindo aqueles que criam e que estavam colocando em prática aquilo que eles estavam crendo. Amém? Que eram os ensinamentos de Cristo. Hoje nós queremos ver milagres, sinais e prodígios, mas estamos pensando cada um em si mesmo. Hoje, meu irmão, está cada um olhando para o seu, mas a gente quer ver sinais, a gente quer ver prodígios, a gente quer ver milagres. Eles se reuniam de um comum acordo. Irmãos, para que haja um comum acordo tem que haver, sabe o quê? Renúncia. Alguém tem que renunciar. Porque somos todos diferentes, pensamos de forma diferentes. Alguém tem que renunciar para que haja um comum acordo. Senão não vai haver um comum acordo. Então, nesses dias nós precisamos aprender a renunciar. Se eu e você não aprendermos a renunciar, nós não vamos aprender a viver de comum acordo. E não vai ter sinais, não vão ter milagres, prodígios, não vão ter, irmãos. Amém? Então essa igreja ela havia concordância, precisamos andar em concordância. O que é andar em concordância? Numa só visão e falando a mesma língua. Não dá para cada um olhar para um lado, precisamos olhar para a mesma direção. Até porque estamos indo para o mesmo lugar. Amém? O lugar para o qual eu estou indo é o lugar que você está indo. Nós estamos correndo para Deus, para viver em Deus eternamente. Nós precisamos falar a mesma língua. O que é falar a mesma língua? Crer na mesma coisa. Crer naquilo que nós estamos pregando, naquilo que nós estamos ensinando. A palavra não diz, crie, por isso falei. Então nós precisamos falar a mesma língua. Precisamos ter o mesmo discurso. Eu sei que cada um pensa de uma maneira, cada um tem a sua liberdade de expressão, mas quando nós fazemos essa leitura e trazemos para dentro de um contexto do reino de Deus, irmão, nós precisamos falar a mesma língua, porque quando há unidade, aquilo que aquela comunidade quiser fazer, ela vai conseguir fazer e ninguém vai poder impedir. Gênesis 11 mostra isso para nós, que o povo era um só, uma só língua. Eles iniciaram uma construção e Deus teve que interromper e confundir as línguas. Porque há poder quando nós falamos a mesma língua, quando nós andamos em comunhão, quando nós olhamos para a mesma direção, irmãos. Hoje a igreja não tem crescido porque ela não tem falado a mesma língua, ela não tem andado na mesma direção, está cada um andando na sua direção. Está cada um andando nos teus caminhos, ao invés de andar nos caminhos de Deus. Amém? Agora, verso de número 13. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Irmãos, observe uma coisa, ninguém ousava se juntar a eles. Hoje as pessoas, elas se achegam até nós, elas se infiltram no meio de nós,
permanecem da maneira que elas estão, como se tudo fosse normal. Hoje as pessoas não se convertem ao cristianismo ou a Cristo. Amém? Elas se convertem ao gospeltianismo, se assim podemos dizer. Hoje está na moda falar que você é gospel. Não, eu sou cristão, eu sou filho de Deus. É bem verdade que Deus, Ele me aceita da maneira que eu estou, mas uma vez que eu entro na presença dEle, eu preciso ser transformado de glória em glória. Precisa haver uma transformação em mim, uma transformação no meu falar, no meu pensar, no meu vestir, no meu olhar. Tudo em mim muda. Amém? Eu preciso me tornar uma nova criatura. Eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para das que estão adiante de mim. Eu preciso abandonar o velho homem e me tornar uma nova criatura. Matar o meu eu para viver o eu sou. É isso que nós precisamos viver nesses dias. É isso que essas pessoas elas precisam. Hoje o aceitar Jesus ficou vulgarizado de tal maneira que as pessoas acham que aceitar Jesus é ir lá na frente e receber uma oração. Não! Aceitar Jesus é aceitar o governo de Cristo sobre a tua vida. É aceitar o governo de Cristo sobre a minha vida. Ou seja, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu deixar que Ele me governe, que não seja eu que governe Ele para fazer as minhas vontades, mas Ele que me governe para fazer as vontades dEle. Eu preciso mudar, amém? Hoje a gente vê muitas pessoas se aproximando, glória a Deus que estão se aproximando, mas elas permanecem da maneira que estão. Não, irmão, você precisa mudar, você precisa ter uma atitude diferente daquela que você vinha tendo até hoje. Amém? Alguma chave precisa virar dentro de você, para você se tornar um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, essas pessoas precisam entender que as coisas de Deus são o quê? Sérias. Hoje eles não têm levado as coisas de Deus a sério. E há uma necessidade de nós levarmos Deus a sério. As coisas de Deus não são brincadeiras. Com Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Amém? Então essas pessoas precisam levar Deus a sério. Se quiserem servir a Deus, deverão ter que renunciar muitas coisas. Nós temos um exemplo aqui de Barnabé querendo servir. Ele decidiu renunciar tudo que ele tinha. Eu e você precisamos aprender a renunciar. Amém? Hoje as pessoas vêm e permanecem, se ajuntam como se nada tivesse acontecendo. Não há nenhuma transformação de vida. Continuam fazendo, se prostituindo, continuam fazendo tudo que faziam antes, continuam fazendo na presença de Deus. Não é assim a vida com Deus. Você precisa renunciar, você precisa abandonar as velhas coisas. Agora, se isso não está acontecendo, de duas ou uma, e aí fica um ponto de interrogação e para a nossa reflexão. Primeiro, ou as pessoas não querem mudar e só querem aparecer, amém? Querem mostrar para alguém que agora está indo numa igreja evangélica, ou que está indo numa igreja católica, ou que está frequentando qualquer outra religião, cuja qual confessa a Deus como seu Deus e Criador. Essas pessoas querem aparecer, querem mostrar que estão fazendo algo de bom, mas não estão fazendo nada de bom para elas mesmas, porque elas estão mentindo primeiro para Deus e para si mesmas. Mentem tanto que uma hora acham que é verdade aquilo que elas estão vivendo ou tentando transmitir. Então elas precisam querer mudar, meu irmão. Você precisa querer mudar, você precisa querer ser transformado. Ah, mas eu não consigo. Você não conseguir não é o problema. O problema está em você não querer. Você quer sair dessa vida que você está vivendo? Se você quer, meu irmão, 50% dos seus problemas já estão acabados. Porque Deus te levanta. O Espírito de Deus, Ele te enche de tal maneira que Ele te faz forte quando você está fraco. A Bíblia diz que é nas suas fraquezas que o poder dele se aperfeiçoa. Você só precisa querer. Eu preciso me libertar deste vício. Eu preciso me libertar deste mal. Mas eu não consigo. Quem poderá nos ajudar?
você precisa pedir socorro, se você quiser, meu irmão. Jesus falou assim, aquele que quiser vir após mim. Ou seja, você precisa querer. Isaías 1 fala assim para nós, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Irmão, você precisa querer. Se você não quiser, nada vai acontecer na sua vida. Para de contar historinha. Assuma a responsabilidade. Fala, não, o problema está comigo, eu preciso mudar, eu quero e eu vou mudar. Amém? Primeiro, reconheça, o problema está comigo. Eu preciso mudar. Eu quero mudar e eu vou mudar. Viva essas coisas na sua vida que você vai ver a transformação de Deus. Amém? Então, de duas ou uma, ou as pessoas não querem mudar, estão fazendo de conta, ou será que nós, que já estamos na presença de Deus, vamos dizer assim, que somos evangélicos, cristãos, né? Porque hoje qual que é a sua religião? Eu sou evangélico. A Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. Amém? Essa é a verdadeira religião. Então, mas para você, para mim, muitas das vezes nos autodenominamos evangélicos cristãos, né? Será que, isso agora é para mim, para você, será que nós estamos influenciando ou sendo influenciados? Por que será que as pessoas, ao se ajuntar a nós, ao caminhar conosco, ao andar do nosso lado, elas não estão sendo transformadas? Será que está tendo testemunho? Será que está tendo vida com Deus? Será que está tendo oração? Será que está tendo comunhão? Coisas que essa igreja vivia. A igreja de Atos. Amém? Então nós precisamos refletir sobre esses pontos. Será que estamos sendo luz do mundo e sal da terra? Irmãos, é uma reflexão. Cada um responde por si. Amém? Então nós precisamos avaliar, cara, por que não está acontecendo essas transformações? Por que essas conversões não estão sendo como antes? Pedro abriu a boca para falar que 3.000 almas se convertiam. Depois se levantou de novo, falou novamente mais 2.000 almas, 2 pregações, 5.000 pessoas. Hoje, para ganhar uma alma para Jesus, você tem que suar para falar. Amém? Nós precisamos analisar. E no verso de número 14, onde eu quero terminar, para depois a gente dar sequência. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Irmão, essa igreja ela crescia. Essa igreja crescia todos os dias, cada vez mais. A Bíblia vai falando, a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Agora a pergunta que eu quero terminar essa noite. Qual é a estratégia que essa igreja adotou? Qual foi a estratégia? Nenhuma. Nenhuma. Ela apenas cumpriu com os ensinamentos de Cristo. Ela não adotou 1 mais 1, 2 mais 2, 12 vezes 12, 7 vezes 7, 3 vezes 3, 1, 2, 3, nada disso, irmão. Ela só cumpriu com os ensinamentos de Cristo. Ide por todas as nações, ensinai, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estavam indo agora e colocando os ensinamentos que eles viram na vida prática de Jesus, no ministério prático de Jesus. A estratégia deles, se é que podemos dizer que eles tinham uma estratégia, era cumprir com o plano, que até então estava abandonado. Irmãos, as estratégias vão mudar de acordo com as circunstâncias, mas o plano é eterno. Não abandone o plano por estratégias humanas. Aí qual que é o plano, pastor? Te apresento ele. Está aqui, ó. Esse é o plano. Não substitua isso daqui por apostila nenhuma. Amém? Não substitua isso por apostila nenhuma. Não substitua por livro nenhum. Eu gosto de ler, está aqui, ó. Tem muitos livros. Mas só isso aqui que você está vendo, isso tudo aqui é Bíblia. Os livros estão mais aqui. Isso tudo aqui é Bíblia. Amém? Não substitua, irmão.
Mergulhe na palavra de Deus. Quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. Quer saber o que Deus tem para você? Leia a Bíblia. Deus tem muitos exemplos para te dar aqui, daquilo que você deve fazer e até daquilo que você não deve fazer. Hoje nós vimos 2, daquilo que você deve fazer, se Deus tocar no teu coração, e daquilo que você não deve fazer em hipótese alguma. Amém? Quer crescer, irmãos? Faça o que Deus te chamou para fazer. Faça o que Cristo fez. Fazer as obras que Jesus fez sem querer receber nada em troca. Trabalhe para estabelecer o reino de Deus aqui na terra e promova a justiça. Hoje nós vivemos a teologia da prosperidade. Irmãos, onde se prega prosperidade é porque falta ato de justiça. Porque a partir do momento que eu e você pregarmos justiça nesta terra, que é dar ao outro, e não só pregar, mas praticar justiça, dar ao outro que lhe é de direito, e não tendo mais necessitado no nosso meio, nós não teremos mais a necessidade de falarmos de prosperidade. Porque o que é prosperidade, pastor? Prosperidade é nada mais e nada menos do que a ausência de necessidade. Estamos diante de uma igreja próspera. Eu não estou falando de uma igreja rica. Eu não estou falando de uma igreja cheia de dinheiro. Eu estou falando de uma igreja próspera. Amém? Estou falando de uma igreja próspera, onde não havia um necessitado. Que Deus ele possa colocar esse entendimento no nosso coração. E que ao entendermos a gente possa estar colocando em prática para que a cada dia mais a gente não só cresça em números. Amém? Porque quando nós entendemos e praticamos isso, o crescimento em números é consequência. Mas não se prenda ao crescimento numérico. Se prenda ao crescimento espiritual. Cresça por dentro. Amadureça por dentro. Para que depois, quando você abrir a sua boca, como Pedro abria, milhares de pessoas venham se render aos pés de Jesus. Amém? Que esta palavra fique guardada no teu coração. Que você continue meditando. Terça-feira que vem estaremos aqui dando sequência no livro de Atos. E tenho certeza que muitas coisas Deus ainda tem para nos revelar. Amém? Quinta-feira agora, palavra de fé às 20 horas. E domingo, nossa Santa Ceia, onde vai ser algo bacana. Você ir na sua casa, vai preparar a partícula de pão, o suco da uva, e juntos nós vamos orar, consagrar e participar de um momento desse em casa com os nossos familiares. Amém? Prepare uma mesa bem bacana, chame seus familiares, vai ser um culto muito... Apesar de estarmos distantes fisicamente, nós estamos juntos no mesmo propósito, na mesma visão, falando a mesma língua e voltando todos nós juntos à essência. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Feche os teus olhos, quero orar por você, quero dar a bênção apostólica, em seguida me despedindo dos amados irmãos. Amém? Então, quinta-feira, palavra de fé às 20 horas e domingo, nosso culto de Santa Ceia. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esta noite de aprendizado. Muito obrigado por ter nos ensinado, falado ao nosso coração. Muito obrigado por ter nos dado esse entendimento e que a partir de agora possamos colocar tudo em prática. Tudo aquilo que o Senhor falou, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, para que possamos ser uma igreja próspera, onde não há necessidade, e que tudo aquilo que nós viermos a ter, venhamos ter em comum acordo. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe a nossa noite, abençoe cada casa, cada lar aqui representado, toma cada vida, homem, mulher, jovem, meu Deus, todos aqueles que estão conectados, todos aqueles que estão participando, aqueles que ainda hão de assistir, meu Pai, esta palavra, hão de receber do Senhor, meu Deus, chegue em cada casa, em cada lar, em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo estejam hoje e sempre sobre a nossa vida, e a igreja próspera diga amém. Que Deus te abençoe, amém? Vá em paz, tenha uma excelente noite. Para você que vai trabalhar amanhã, que Deus abençoe seu dia de trabalho. Para você que está em casa se guardando, que Deus abençoe seu dia em casa, que muitas das vezes é trabalhoso, eu sei que é, estou vivendo dias trabalhosos aqui em casa, mas está valendo a pena. Que Deus te guarde e te ilumine, amém?
Se você quiser ir desconectando, fique à vontade. Vou me despedindo de alguns irmãos que eu estou conseguindo ver aqui. Amém? Anderson, muito obrigado. Graça e paz. Que Deus abençoe sua noite. Márcio, graça e paz. Deus abençoe sua vida. Amém? Glória a Deus. Dá um abraço na Adriele. Deus abençoe a vida dela. Glória a Deus. Regina, muito obrigado. Filho, que Deus abençoe sua vida, sua casa. A cada um de vocês que estão aí participando. Luziane, graça e paz, filho. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Missionário Sebastião, Deus abençoe. Uma excelente noite aí. Dá um abraço na missionária Edna. Diaconisa Aparecida, Deus abençoe sua vida, sua família, seus filhos. Missionária Vanessa, Deus abençoe sua vida. Presbítero Félix, seus filhos aí, os filhos do Félix. Em nome de Jesus, sua casa seja alcançada. Mário, muito obrigado pela participação. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Amém, Regina. Deus abençoe. João Paulo de Sobragi, muito obrigado, viu, filho? Que Deus te abençoe. João Paulo, que essa palavra ela possa entrar dentro do seu coração e que Deus ele possa falar contigo, amém? Que Deus abençoe a vida, sua vida aí, a vida de todos aí em Sobragi. Manda um abraço na turma. Semana que vem estou de volta, amém? Amém, missionária Edna, obrigado, viu? Deus abençoe também. Glória a Deus. Estou vendo uma pessoa, eu não consigo de fato ver quem é. Quem puder, estiver conectado, vai se despedindo, fazendo um comentário para que eu possa me despedir de todos, ver quem está ainda conectado. Tem uma pessoa que eu estou me esforçando para ver, mas não consigo ver. Aquele que eu não falei o nome, receba o meu abraço, um abraço da pastora, do Gugu. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dani, muito obrigado, viu? Fique na paz aí também. Um abraço no mozão aí, um beijo na Estela. Deus abençoe a vida de vocês aí. Glória a Deus. Irmãos, qualquer dúvida vocês podem estar me enviando. A gente sabe que nesse formato de estudo bíblico não dá pra gente, ficar respondendo perguntas através dos comentários. Mas entre em contato depois, no privado, no particular, faça a sua pergunta, a gente vai estar respondendo, a gente vai estar dando uma atenção, amém? E se caso for algo que seja até pertinente a gente abrir para que mais pessoas possam ter entendimento, no próximo estudo a gente traz essa dúvida, traz a resposta aí, amém? Mas não fique com dúvida, vocês têm nossos contatos, têm as nossas redes sociais, só nos procurar para que a gente possa estar sanando, orando, qualquer coisa que você estiver passando. A gente não está podendo se reunir no tempo, mas qualquer coisa, liguem, entrem em contato. Não sofra sozinho, amém? Não sofra sozinho. Peça para o socorro, que Deus sempre vai te ajudar, vai te socorrer. Nós estamos aqui para auxiliar em tudo aquilo que for possível, que estiver ao nosso alcance, amém? Não deixe de nos procurar. Amém, irmãos? Irmã Penha, Luziane colocando aí. Graça e paz, irmã Penha. Obrigado pela sua participação aí. Que Deus te abençoe, guarde a tua casa, amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Então é isso. Vou me despedir de vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E que aquilo que eu não falei, que o Espírito fale ao coração de cada um de vocês, conforme a necessidade de cada um. Amém? No mais, um abraço, Deus abençoe. Até quinta, palavra de fé às 20 horas. Shalom.